1995, chegamos a mais uma campanha aqui do Palmeiras na Libertadores, seguindo a série especial Palmeiras na Libertadores, onde a gente acompanha todas as campanhas do Palmeiras na competição desde 1961. Meu nome é Kelpson Thiago e hoje nós vamos para mais um vídeo. Na Libertadores de 1995, que teve o Grêmio como campeão, o Palmeiras caiu nas quartas de final. Então depois da campanha aí de 1994, que o Palmeiras acabou caindo nas oitavas, a equipe volta no ano seguinte por ter conquistado novamente o Brasileirão e consegue avançar um pouco mais em relação à última campanha. E essa Libertadores, ela tem alguns fatos muito interessantes. Foi a Libertadores que o Palmeiras mais aplicou gols em uma única partida, uma vitória por 7-0 diante do Duelo Nacional do Equador. Também foi a primeira competição em que as vitórias passaram a valer 3 pontos, uma mudança importante aí no formato. E por fim, na eliminação do Palmeiras, que aconteceu nas quartas de final, a equipe acabou sendo goleada por 5-0 na ida e muitos já davam ali o confronto, né, como sacramentado, mas o Palmeiras mostrou aí sua fibra, né, sua força e em casa, no Palestra Itália, fez ou quase fez o impossível, né? Acabou vencendo por 5-1, então por um golzinho o Palmeiras não conseguiu uma das maiores viradas da história. Então vamos contar direitinho como foi essa campanha, passo a passo. A gente começa falando então do número de participantes, então novamente 21 clubes, continuava ainda a ter aquela vantagem para o campeão do ano anterior, então o Vélez Sarsfield acaba entrando aí na fase de oitavas de final. E os demais 20 clubes, todos os campeões e vice-campeões dos seus respectivos países sul-americanos, entravam na fase de grupos, mais uma vez 5 grupos com 4 equipes cada, e os 3 melhores avançavam para as oitavas de final em confrontos ida e volta. Palmeiras tem ali na sua fase de grupos o próprio Grêmio. O Grêmio fez parte da fase de grupos do Palmeiras, o Emelec e o El Nacional, essas duas últimas equipes do Equador. E o Palmeiras vai muito bem, né? Conquista aí 4 vitórias, um empate, uma derrota, consegue 13 pontos, a classificação em primeiro lugar, inclusive à frente do Grêmio, que seria o campeão. E a equipe consegue avançar aí para as oitavas de final. Nas oitavas de final, o Palmeiras pega o Bolívar, perde na altitude de La Paz por 1-0, muito difícil, né? Desde os primórdios, né? A altitude já trazia ali problemas para os times brasileiros. Palmeiras perde o confronto de ida por 1-0, mas aqui em casa consegue reverter a desvantagem, vence por 3-0 e conquista o direito de participar das quartas de final, que seria justamente contra o Grêmio. E aí o Palmeiras chega nesse confronto contra o Grêmio. Não entendi, né, por que o Palmeiras tomou uma sacolada de 5-0. É claro que o Grêmio tinha um grande time, até por isso se tornou campeão daquele ano, mas um 5-0 definitivamente não estava nos planos do Palmeiras e daquele grande time. Ainda era uma grande equipe, sob forte influência da Parmalat. Alguns jogadores haviam saído, mas outros haviam chegado, como o próprio Rivaldo, por exemplo. No jogo da volta, o Palmeiras faz um jogo de recuperação, né, consegue um 5-1, ficou por um tris, quase que o Palmeiras consegue ainda avançar para a semifinal, mas realmente depois de um resultado desastroso na ida, era quase impossível, né, reverter um placar tão elástico. E acaba frustrando mais uma vez os seus torcedores e fica sem a almejada Taça Libertadores, algo que viria a acontecer 4 anos mais tarde, em 1999, quando finalmente o Palmeiras conquista a competição pela primeira vez, mas isso é assunto para o vídeo de amanhã. Então o Palmeiras terminou a competição com 10 jogos, conquistou aí 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Esse time marcava muitos gols, então a equipe terminou aí com 23 gols marcados e sofreu 12 gols. Os artilheiros foram o Rivaldo e o Edmundo, ambos terminaram a competição com 5 gols cada. E curiosamente, o Palmeiras teve 2 treinadores nessa Libertadores. O Carlos Alberto Silva, que foi um ex-jogador do Palmeiras, e o Valdir Espinosa assume o time e comanda o time em mais 8 partidas. Para a gente falar jogo a jogo aqui, né, dos placares, então o Palmeiras começa fazendo o primeiro jogo em casa, vence bem o Grêmio por 3-2 e é incrível, né, como a Conmebol ela define a tabela de um jeito muito esquisito, né?
Palmeiras faz o primeiro jogo em casa e na sequência faz 3 jogos fora, né? Algo assim que deixa totalmente desequilibrada, né, a disputa. E o Palmeiras consegue aí um empate, uma vitória e uma derrota nesses 3 jogos. Primeiro ele perde para o Elo Nacional em Quito, ele ganha do Emelec por 3-1 em Guayaquil e empata com o Grêmio em Porto Alegre em 0-0. Aí nos 2 últimos jogos, já em São Paulo, o Palmeiras vence o Emelec por 2-1. Aí sim vem a maior goleada do Palmeiras na história da Libertadores, um implacável 7-0 diante do Elo Nacional. Nas oitavas o Palmeiras perde para o Bolívar de 1-0 lá em La Paz e na volta aqui em São Paulo aplica um 3-0 e avança para a fase quartas de final, onde a gente já comentou aqui, né, perdeu por 5-0 na ida e venceu por 5-1 na volta. O time de 95 ele tinha uma base muito sólida ali no sistema defensivo, né? Já era basicamente o mesmo time da formação de 94, com a volta do Veloso. Na Libertadores de 94 o Sérgio havia sido o goleiro titular. Em 95 o Veloso volta para o gol e era o goleiro daquele time base de 95. Então a gente tinha o Índio ali na lateral direita, Antônio Carlos e Clebão na zaga, o Roberto Carlos mantido na lateral esquerda. No meio campo a gente tinha o Mancuso, o Amaral e o Paulo Isidoro. E lá na frente a gente tinha o Valber, Rivaldo e Edmundo, um ataque de muito respeito. Então essa foi a campanha do Palmeiras em 1995, eliminado aí nas quartas de final para o campeão Grêmio. E o Palmeiras voltaria a participar da Libertadores novamente em 1999, ano da glória eterna, que a gente vai contar amanhã às 20 horas. Fique ligado aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, eu peço para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curta esse vídeo, comente sobre esse vídeo especificamente, sobre essa campanha de 95. Fala o que você está achando aqui dessa série especial sobre a Libertadores. Estamos totalmente abertos aí a dicas, né, a crítica também. Se você de repente não está gostando, acha que poderia ser diferente, é só falar aqui pra gente que a gente muda um pouquinho e ouve a sua opinião. Um abraço e avante palestra!